Os plastos, então, eles são organelas também, né, encontrados apenas em células vegetais, algas, né, e células de plantas, certo? Os plastos, eles são classificados, né, em tipos, tá certo? De plastos. Então, nós temos os plastos brancos, né, chamados leucoplastos, plastos brancos, leucoplastos, que armazenam substâncias. Tá? Então, tem uns desenhos aí do lado. Então, nós temos o amiloplasto, que armazena amido, o oleoplasto, que armazena óleo, e o proteoplasto, que armazena proteína. Tá? Então, na batata, por exemplo, né, na batata existe um armazenamento de amido. O amido fica dentro das células da batata, nos amiloplastos. No amendoim, que é uma planta, né, uma semente que tem muito óleo, tá? Então o óleo fica dentro dos oleoplastos, dentro da célula. E também no amendoim, na soja, no feijão, né, que tem uma boa quantidade de proteína, essa proteína é armazenada em proteoplastos. Tá? Então, são plastos de armazenamento. Nós temos o cloroplasto, que é o plasto responsável pela fotossíntese, que tem um predomínio de clorofila no interior dele. Né? Então, cloroplasto, é verde, tem um predomínio de clorofila. E nós temos outros plastos coloridos, que são chamados de cromoplastos, tá? Que armazenam outros pigmentos coloridos, mas que não são capazes de fazer fotossíntese. Porque para fazer fotossíntese tem que ter clorofila. Tem que ter clorofila. Então, esses outros aí não são capazes de fazer fotossíntese, eles não têm clorofila. Tá? Então, são os cromoplastos, né? Pigmentos amarelos, né? Xantofilas, alaranjados, carotenoides, vermelhos, licopenos e outros aí que existem. Tá? Antocianinas são vermelhos também. Tá? Então, a plasto é isso, então, tá certo? Então, nós temos plastos de armazenamento, plastos de fotossíntese. Né? Essa imagem aqui é feita em microscópio óptico. Tá? Isso aqui é um corte de batata. Então, a batata foi cortada e olhada no microscópio. Então, isso aqui ó, é o limite da célula. Tá? Isso aqui é onde está passando a parede da célula. Esses negócios escuros que vocês estão vendo dentro da célula são grãos de amido. Né? São plastos contendo amido. São amiloplastos. São amiloplastos, né? Que é um tipo de leucoplasto. Né? O amido, gente, ele é corado pelo iodo. Né? Então, o iodo, a tintura de iodo, ou então né, o iodo dissolvido em água, quando ele encontra o amido, ele faz o amido ficar azul escuro, roxo ou quase preto, como está aí. Tá? Então, esse pedaço de batata, antes né, de você observar no microscópio, você pinga uma gota de iodo em cima dele, o iodo entra na célula, vai lá nos grãos de amido e colore, então, de azul escuro, roxo, quase preto. Então, esses aí são os amiloplastos dentro de uma célula da batata. Mandioca, a mesma coisa, tá? Banana, a mesma coisa. Tem esses grãos de amido assim também. Agora, a figurinha mais importante, né, é o cloroplasto. Tá? Aí não tem dúvida. Tá? A figura mais importante dos plastos é o cloroplasto. Sem dúvida nenhuma, é o carinha mais importante. Então, está aqui um cloroplasto. Você observa, se você está lembrado da aula passada, que, em parte, ele é bem parecido com a mitocôndria. Os dois têm membrana externa, os dois têm membrana interna, né? A mitocôndria e o cloroplasto. A membrana interna faz projeções também. Né? Lá na mitocôndria chamava crista mitocondrial. Aqui chama lamela. Tá? Aqui chama lamela essas projeções da membrana interna. Tá? Lamelas. Então, lá na mitocôndria tinha membrana externa, membrana interna.
cristas mitocondriais. Aqui tem membrana externa, membrana interna, lamelas. Tá? Bom, entre as lamelas, nós vamos encontrar essas coisinhas verdes empilhadas aqui, parecendo moedinhas. Tá? Cada coisinha verde dessas aqui, cada uma dessas aqui, é chamada tilacoide. Tá? Uma pilha de tilacoides é chamada grânum. Uma pilha de tilacoide. Então, isso aqui é um grânum. Tá? O plural de grânum é grana. Então, isso inclusive parece aquele negócio da química, né? Quantum, quanta. O plural de quantum é quanta. Né? O plural de grânum é grana. É latim do mesmo jeito. Tá? Então, ali você tem uma pilha, né? Um grânum. Uma pilha de tilacoides. Um grânum. E o tilacoide, eu representei ele aí verde, porque, na verdade, ele é verde mesmo. A clorofila fica dentro dele. Tá? A clorofila fica dentro do tilacoide. Então, posso colocar aqui, ó, tilacoide com clorofila no seu interior. Né? Tilacoide com clorofila no seu interior. Tá? Então, é isso aí. Tá? E o espaço aqui no meio, essa área branca aí, é preenchida com um líquido que contém enzimas e tudo mais, chamado, então, de estroma. Tá? Chamado de estroma. Então, na mitocôndria, você tinha a matriz mitocondrial preenchendo o espaço. Quer ver? Ó, volta lá. Ó. Você tinha a membrana externa, a membrana interna, a crista mitocondrial e a matriz mitocondrial. Aqui você vai ter a membrana externa, a membrana interna, a lamela, os tilacoides e o estroma, né? Que seria o semelhante à matriz mitocondrial. Certo? Bom, além disso, não está representado aqui, tá? Mas a gente tem DNA no estroma, tá? Existe DNA no estroma, certo? Existem ribossomos. Então, da mesma maneira que a mitocôndria também tem DNA e ribossomos, o cloroplasto também tem informação genética, o cloroplasto também participa da produção de proteínas. Tá? Também. Proteínas para ele. Ele produz proteínas para consumo próprio, para ele. Tá? Bom, então é isso aí. Tá? Tá aqui um cloroplasto visto na microscopia eletrônica. Né? Então, essas coisinhas mais finas aqui, ó, são as lamelas. Tá? Essas mais finas são as lamelas. E esses conjuntos aí, né, mais escuros, são as pilhas de tilacoides. Né? Cada pilha de tilacoide, então, chamada de grânum. Né? Então, isso aqui é um grano, outro grano, dois grana, né? Plural grana. Função do cloroplasto, realização da fotossíntese. Né? O que é fotossíntese? Fotossíntese é a produção de matéria orgânica, né? Açúcar e oxigênio, a partir de luz, água e CO2. Né? Isso aqui é fotossíntese. Produção de matéria orgânica, predominantemente açúcar, né? Açúcares, glicose, por exemplo, a partir de luz, água e gás carbônico. Né? Isso que é fotossíntese. Então, essa é a função do cloroplasto. Nessa imagem aqui, eu esqueci de mostrar, microscopia óptica, cada pontinho verde desse aqui é um cloroplasto. Isso aqui é uma alga. Tá? O cloroplasto dela é essa fita aí. Ó. Essa fita é o cloroplasto. É um cloroplasto assim em espiral. Tá? É um cloroplasto em espiral. Algumas algas têm isso, cloroplasto em espiral. Tá? Bom, aí nós vamos ter um detalhe, né, que é a hipótese da endossimbiose sequencial. Tá? O que é isso? A gente admite, hoje em dia, que mitocôndrias e cloroplastos são bactérias
que passaram a viver dentro da célula eucariota no passado. Tá? Então, o que acontece? Você tinha uma célula eucariota primitiva, e essa célula eucariota, ela engoliu, ela fagocitou uma bactéria aeróbica, uma bactéria que faz respiração aeróbica, produção de energia. Então, a célula eucariota fagocitou essa bactéria, e essa bactéria, em vez de ser digerida, em vez de ser destruída, ela passou a viver dentro da célula eucariota, tá? Em ajuda mútua. Então, a bactéria recebe abrigo, recebe alimento, produz energia, ATP, né? E dá ATP para a célula. Tá? Então, isso é uma simbiose, né? Viver junto, ajuda mútua. Tá? Então, a bactéria passou a viver dentro da célula eucariota, recebendo abrigo, recebendo alimento, fornecendo ATP. Aí deu origem à mitocôndria. Tá? Deu origem à mitocôndria. As células que não aconteceu mais nada diferente deram origem, então, às células de protozoários, protistas, né? Fungos, animais, etc. Que protozoários, fungos, animais, eles só têm mitocôndria. Né? Agora, aparentemente, outras células desse tipo fagocitaram uma bactéria capaz de fazer fotossíntese, chamada cianobactéria. Né? Outras células desse tipo, que já tinham lá a mitocôndria, fagocitaram uma bactéria capaz de fazer fotossíntese. E essa bactéria deu origem ao cloroplasto. Né? Então, aí você vai ter a célula com mitocôndria e com cloroplasto, que é a célula de algas, né? Que alguns protistas são algas, tem cloroplasto, e das plantas. Certo? Então, a gente acha isso, que as células animais evoluíram de células que adquiriram bactérias para fazer o processo de respiração, produção de energia, e as células vegetais, bactéria que virou a mitocôndria e bactéria que virou o cloroplasto. Tá? Então, essa é a hipótese da endossimbiose sequencial. Sempre as descobrem novidades, sempre tem algumas coisinhas, mas, no geral, é isso aí que interessa para vocês. Tá? Por exemplo, existe esse modelo aqui do Campbell, né? Campbell-Riss, de 2004, que ele vai explicar aí, né, a origem de mitocôndria e de cloroplasto, mas principalmente de mitocôndria, em protozoários. Tá? Aí tem esse esquemão aí, entrou o negócio, depois entrou o outro, virou isso, virou aquilo. Um esquema muito interessante, tem lá no livro do Campbell, né? O Campbell tem um livro chamado Biologia, né? Chamado Biologia, o livro dele. Um nome muito criativo, né? Livro de Biologia, qual é o nome dele? Biologia, né? Do Campbell. E tem esse esquema no livro dele, é bastante interessante. Já caiu esse esquema numa prova da Católica, tá? Já caiu numa prova da Católica, mas a pergunta era boba que só ela. Tá? Pergunta boba, nem precisava de ler o esquema direito. Certo? Eu acho que eles só aproveitaram o desenho, que eles acharam bonito, né? Colocaram lá, mas a pergunta era ridícula. Certo? Então, não preocupa com isso, não. Tá? Não preocupa com isso, não. Só existe. Não se assuste. Se você vê essa questão da católica com esse esquema aí, não se assuste. Tá? Esse esquemão geral aqui é mais importante. Tá? Então, bactérias devem ter dado origem às mitocôndrias e aos cloroplastos. Tá? Bom, agora nós vamos para outras organelas aí. O vacúolo de reserva, chamado tonoplasto, ele é típico de célula vegetal, tá? Ele é típico de célula vegetal. É essa região aí no meio, delimitada por membrana, né? Azul aí no meio, delimitada por membrana. Tá? Então, é um grande espaço delimitado por membrana, a gente chama então de vacúolo, de reserva. O que ele armazena? Água, sais minerais, açúcares e, às vezes, alguns pigmentos. Tá? Aqui as plantas, por exemplo,
que tem folha vermelha, já viram? As plantas que têm folha vermelha, geralmente o pigmento vermelho fica aí dentro, tá? Fica dentro desse vácuo de reserva. O vácuo de reserva, a importância dele é que ele controla as trocas de água da célula vegetal com o meio. Tá? Ou seja, lembra de osmose? Lembra da osmose? Se eu coloco a célula vegetal num meio mais concentrado, a célula vegetal perde água. A água perdida sai do vacúolo. Se eu coloco a célula vegetal no meio menos concentrado, ela ganha água. A água que ela ganha entra no vacúolo. Entra no vacúolo. Tá certo? Então, aí você tem essas trocas da célula vegetal com o meio. Tá? Você tem essas trocas da célula vegetal com o meio. Tudo isso aí vai para dentro do vacúolo. Tá? Tudo isso vai para dentro do vacúolo. Beleza? Então, vacúolo de reserva é para isso. Fazer as trocas entre a célula vegetal e o meio. Tá? Então, toda vez que a célula vai perder água, ela perde água do vacúolo. Toda vez que ela vai ganhar água, ela ganha água para dentro do vacúolo. Para isso que é certo. Então, nós temos aqui algumas imagens, né? Mostrando aí o vacúolo de reserva. Pode perder água, pode ganhar água. Aqui um desenho esquemático dele perdendo água. Se você colocar no meio mais concentrado, né? Então está o vacúolo cheio de água, o pigmento aqui, ó. Falei das folhas vermelhas, né? Pigmento avermelhado. Vai perdendo água, ó. Vai murchando a célula. Tá? E aqui é a foto, né? Então, essa foto, esse aqui, por exemplo, né? Isso aqui, ó, é a célula que já perdeu muita água, né? Seria semelhante a isso aqui. Né? Então, ela murcha, vai ficando desse jeito. Isso é facinho de ver no microscópio. Tá? Você pega uma folha dessas aí, essas plantas que têm folha vermelha, bota um pouquinho de sal, murcha tudo. Perde água, murcha tudo. Tá? Facinho de ver no microscópio. Existe um outro vacúolo. Vacúolo, gente, é um pedaço do citoplasma delimitado por membrana. Tá? Então, existe um outro vacúolo chamado vacúolo contrátil ou vacúolo pulsátil. Ah, por quê? Porque ele contrai. Tá? Ele pulsa, ele contrai, ele pulsa. Tá? O que ele faz? Olha, ele é encontrado em protozoários de água doce. Protozoários de água doce. Uma ameba, por exemplo. Tá? Uma ameba, por exemplo. Então, o protozoário de água doce, da lagoa, por exemplo, o que vai acontecer? A água entra nele por osmose, porque dentro dele está cheio de proteínas, sais minerais, esse negócio todo. Então, ele puxa a água por osmose. Entra água no protozoário por osmose. Tá? Água doce, porque água marinha não acontece isso. Tá? O protozoário marinho é muito concentrado, então, e o mar também. Então, não tem isso. Mas os de água doce entra excesso de água por osmose. E esse excesso de água poderia arrebentar a célula. Poderia arrebentar a célula. Então, para a célula não arrebentar, essa água vai para dentro do vacúolo, essa água vai para dentro do vacúolo, o vacúolo contrai e joga a água para fora. Tá? Joga a água para fora. Então, entra a água por osmose, essa água é direcionada para o vacúolo contrai e esguicha a água lá para fora. E quando o vacúolo está bem cheio, ele fica redondinho. Ele fica redondinho. Olha aqui na microscopia. Isso aqui é um vacúolo contrátil cheinho. Isso aqui é um vacúolo contrátil cheinho. Tá? Ele fica redondinho. Aqui também, nessa ameba. Ele fica redondinho. Aqui é o núcleo. Não é tão redondo assim. Tá? Aqui é núcleo também. Agora, esse redondão aqui, ó, é o vacúolo contrátil. Então, ele enche, né? Fica redondinho, contrai, joga água para fora. Tá? Então, essa é a função do vacúolo contrátil. Protozoários de água doce. Tá? Não ocorre nos protozoários marinhos. Tá? Não ocorre nos protozoários marinhos. Por quê? Porque a concentração de sais minerais
no protozoário marinho e na água do mar que está em volta é a mesma. Então, não entra água por osmose. Aqui o protozoário é mais concentrado que a água da lagoa, mais concentrado que a água do rio. Tá? O protozoário de água doce ele é mais concentrado que o meio que está em volta dele. Então, entra excesso de água e tem que ser expulso. Agora, o protozoário marinho é isotônico. Tá? É isotônico. Deixa eu escrever aqui. São isotônicos. O que quer dizer isso? Tem a mesma concentração. Né? Os protozoários marinhos eles têm a mesma concentração da água do mar, né, gente? A mesma concentração isotônica. Tá? Pô, Ramon, eu achei que isotônico era aquele negócio que a gente bebe aí, Gatorade, Powerade, não sei o quê. É, exatamente. Tá? Um Gatorade, a ideia dele é que ele é isotônico, ele tem a mesma concentração de água e sais minerais do seu organismo. Tá? Então, ele é para repor água e sais minerais que você perdeu por suor, transpiração, aí, atividade física, etc. Então, ele tem a mesma concentração, ele é isotônico. Por isso que tem esse nome de isotônico. Né? Criativo também, né? Bastante criativo. Ele chama isotônico porque ele é isotônico. Né? Centríolo. Centríolo é uma organela ausente nos vegetais, então ela é tipicamente animal, tá? encontrada em células animais e protozoários, tá? Células animais e protozoários. Ele é formado por dois tubos, tá? Dois tubos, igual esse copo aqui, ó, né? Igual esse copo. Esse copo é um tubo, né? Esse copo é um tubo. Então, esse aqui é um tubo, aí tem um outro. Esses tubos são perpendiculares. Agora, a parede do tubo aqui, ó, um tubo, o outro tubo, perpendiculares, ângulo de 90 graus. A parede deles é formada por 27 microtúbulos organizados em 9 trios. 9 vezes 3, 27. Então, são 9 trios de microtúbulos formando a parede. Ramon, microtúbulo é microtúbulo, aquele lá do citoesqueleto. Aquele lá do citoesqueleto. O mesmo, tá? Formado daquelas proteínas alfa e beta, tubulina alfa e beta, do citoesqueleto, tá? Então, a parede dos tubos são 9 trios de microtúbulos. Então, são dois tubos perpendiculares, cujas paredes são formadas por 9 trios, 27 microtúbulos de proteína. Tá? O que esse centríolo faz? Ele produz os cílios e flagelos da célula, né? Participa da divisão celular, na produção do fuso de divisão celular. Então, vamos ver aqui. Ó. Dentro de uma célula, olha aqui, ó, os dois centríolos perpendiculares. Imagem de microscopia eletrônica, tá? Um centríolo está aqui, o outro centríolo está aqui. Dois tubos perpendiculares. Agora, se eu pegar o centríolo, cortar aqui, ó, cortar o centríolo aqui, ó, bem no meio. O tubo, pega o tubo e corta no meio. E olha no microscópio, você vai ver isso aqui, ó. 9 trios de microtubos. Certinho, bonitinho. Isso é foto. Não é desenho, não. Isso é foto. Tá? É extremamente organizado. Tá? Tem uma simetria, uma geometria muito organizada. Então, a parede do centríolo são 9 trios de microtúbulos desse tipo. Esse centríolo, ele vem para perto da membrana, aqui está a membrana, tá? Ele cresce e empurra a membrana. O centríolo cresce e empurra a membrana.
Aqui está mostrando a mesma coisa. O centríolo cresce e empurra a membrana. Aí ele forma o cílio ou flagelo. Tá? Por exemplo, flagelo do espermatozoide é formado dessa maneira. Tá? É um centríolo que cresce e empurra a membrana. Esse centríolo que cresce e empurra a membrana, a gente chama também de corpúsculo basal. Corpúsculo basal. Tá? Centríolo que cresce e empurra a membrana, a gente chama de corpúsculo basal. Certo? Ok? Ele cresce ali, empurra a membrana, dá origem ao cílio flagelo. Dá origem ao cílio flagelo. Agora, detalhe. Se você cortar o centríolo aqui embaixo, ó, o azul, se você cortar o centríolo, você vai ver aqueles 9 trios de microtubo, sem membrana em volta. Aqui embaixo não tem membrana, né? 9 trios de microtubo. Agora, se você cortar o cílio flagelo, a estrutura muda. Em vez de 9 trios, você vai ver 9 duplas de microtúbulos, tá? E uma dupla central. Então, isso a gente chama de organização 9+2. 9 duplas e uma dupla central. Certo? Então, os centríolos são 9 trios. Está aqui, ó. Se você cortar o centríolo, 9 trios. Se você cortar o cílio ou flagelo, 9 duplas e uma dupla central. Ô, Ramon, oi. Estou vendo um negócio aqui, parecendo umas anteninhas, parece umas formigas andando, umas anteninhas. Pois é, essas anteninhas aí são chamadas de braços de dineína. Braços de dineína. Já ouviram falar de dineína? Já ouviram falar de dineína? Já ouviram falar de dineína? Já ouviu sim, Renato. Já ouviu sim. Dineína é uma das proteínas motoras do citoesqueleto. Aquelas proteínas que saem carregando coisas nas costas, né? Tem a dineína e a cinesina. É uma proteína motora do citoesqueleto. Olha, eu acabei de falar que o microtúbulo é citoesqueleto. Esses bracinhos são proteínas motoras. Então, esses bracinhos são responsáveis pelo movimento do cílio e do flagelo. Então, o cílio e o flagelo eles têm um batimento. Né? Existe o batimento do cílio e flagelo, graças a esses braços de dineína. Tá? Se tiver defeito nesses braços aí, o cílio e flagelo não mexe. Por exemplo, uma pessoa que tem defeito nisso aí, um homem que tem defeito nisso aí, que essa dineína não funciona, ele é estéril. Porque o espermatozoide dele não consegue nadar. O espermatozoide dele não consegue nadar. Tá? Então, isso é citoesqueleto. Isso é citoesqueleto. Microtubo e proteína motor. Tá? Olha aqui na foto, ó, tá vendo? Ó? 9 duplas com as anteninhas, que são os braços de dineína, e uma dupla central. Olha isso aqui que está no desenho. Olha na foto aqui, ó. 9 duplas, a dupla central e os bracinhos de dineína. E cada pontinho branco desses aqui é uma molécula de tubulina. Se você contar aqui, são 13 moléculas de tubulina para dar a volta completa no microtubo. Tá? Então, esse aqui é um corte do cílio. Aqui, ó. Cortei o cílio.
Cortei o cílio, tá? Cortei o cílio. 9 duplas, uma dupla central. Cortei o centríolo que está lá embaixo. 9 trios. 9 trios. Né? O centríolo que está aqui embaixo, chamado também corpúsculo basal. Tá? Cuidado, isso pode aparecer numa prova. Esse desenho é o corte do centríolo. 9 trios. Esse desenho, 9 mais 2, 9 duplas e uma dupla central, é o corte do cílio flagelo. Cuidado. Tá? Cílios da traqueia, tá? Vistos no microscópio eletrônico. O microscópio eletrônico de varredura, ele vê relevo. Tá? Ele vê relevo. Então, olha aí. Ó. Fica parecendo um capim, né? Uma coisa, uma grama. Tá? Esse aqui são células vistas por cima. Tá? São células vistas por cima. Isso aqui é a parte de cima de uma célula. Essa aqui não tem cílios, não. Agora, essa outra que está aqui do lado, em cima dela está cheio de cílios. Em cima dela está cheio de cílios. Tá? Então, aqui tem outra. Aqui tem outra. Essas aí têm cílios por cima. Essas aqui não tem. Algumas têm cílios, outras não. Tá? Algumas têm, outras não. Tá? Então, cílios da traqueia. Parece um capim, uma grama, umas algas, sei lá. E aqui é a diferença de cílio e flagelo. Tá? Então, você tem dois protozoários aqui, né? Dois protozoários aqui. Esse protozoário da esquerda é o famoso paramécio, né? Esse protozoário da direita é a famosa giardia. Tá? O paramécio, inclusive, olha aqui, ó, isso é vacúolo contrátil, isso aqui embaixo é vacúolo contrátil. O paramécio tem 2 vacúolos contráteis, certo? E numerosos cílios em volta. Então, os cílios geralmente são curtos e numerosos. Geralmente são curtos e numerosos. Já a giardia tem 8 flagelos. Então, os flagelos, em geral, são longos, né? E poucos, escassos. O espermatozoide nosso só tem um. Né? Existem espermatozoides que tem 2, 3, o nosso só tem um. A espécie humana só tem um. Certo? Então, esses 6 cílios e flagelos. A outra função do centríolo é durante a divisão celular. Então, durante a divisão celular, o centríolo dá origem às fibras do fuso de divisão. Ele é a mitose meiose. Tá? Então, vamos reparar essa imagem aqui. Ó. Vamos reparar essa imagem. Aqui está o centríolo. 2 tubos do centríolo. Ali estão os 2 tubos do outro centríolo. Tá? Tem um centríolo ali, tem um centríolo aqui. Esse centríolo origina fibras que prendem nos cromossomos. Nós vamos falar de cromossomo daqui a pouco. Essas fibras, elas prendem nos cromossomos. São as fibras do fuso de divisão. Elas prendem nos cromossomos. E elas se originam dos centríolos. Mais ou menos. Mais ou menos. Na verdade, olha aqui, eu vou ampliar aqui, ó, essa região. Não vai dar. Não vai dar, eu preciso do slide inteiro. Repara essa região. As fibras que vão no cromossomo nós vamos falar daqui a pouquinho. Cromossomo está aqui, tá? Cromossomo está aqui. As fibras que prendem no cromossomo, vamos falar disso daqui a pouco. Elas não saem do tubo. Elas saem aqui, ó, antes de chegar no tubo. Tá vendo? Tá vendo a fibra? Ela para antes de chegar no tubo. Vou ampliar aqui agora, vai dar para ampliar.
Está vendo? A fibra não encosta no tubo, não. Ela vem, mas ela para aqui. E o que tem ali? Ali tem uma proteína que dá origem às fibras do fuso. Essas bolinhas vermelhas aí são complexos de proteína onde se formam as fibras do fuso de divisão. Tá? E eles são chamados de corpos pericentriolares, que ficam em volta do centríolo. Corpos pericentriolares. Pode chamar também de satélite. Eles são CONT. O que é CONT? Centros organizadores de microtúbulos. Centros organizadores de microtúbulo. Quer dizer, em português, a gente chama de CONT, em inglês, é mTOQ. Tá? Centros organizadores de microtúbulos. Tá certo? Mesma coisa. Tá? Em português, a gente chama de CONT, em inglês, mTOQ. Tá? Então, na verdade, o centríolo não é só o tubo. Tá? Existe esses complexos aí com essas regiões em volta, chamados centros organizadores de microtubo, corpos pericentriolares ou satélites, que organizam a formação do fuso que vai atuar durante a divisão celular. Tá? Durante a divisão celular, as fibras se originam dessa região. Beleza? Certinho? E finalizando, aqui que os alunos mais gostam, né? Que é o resumão. Né? O que o citoesqueleto faz, o que ribossomo faz, o que retículo endoplasmático faz, liso rugoso, complexo de Golgi, lisossomo, mitocôndria, cloroplasto, centríolo. Né? Então, isso aí é um resumão. Agora, por favor, né, gente? Isso é muito pouco. Né? Isso é aquele resumão para resolver um exercício ou outro, etc. Entendeu? Agora, se você quer fazer um vestibular mais concorrido, né? Você quer fazer uma medicina na vida aí, um negócio desse tipo, pega a explicação inteira que eu dei de mitocôndria, né? As partes da mitocôndria, tal, né? A teoria da simbiose, né? Saiba um pouco mais, né? Você vai precisar de mais, tá? Isso aí só é muito pouco, tá? Isso aí só é muito pouco. Isso é obrigação de você saber, né? Estrutura celular é um negócio que você estuda no primeiro ano, vê no segundo, vê no terceiro, né? É um trem batido pra caramba. Né? O cara chegar no vestibular aí, eu não sei o que o ribossomo faz, eu não sei o que o lisossomo faz, o que a mitocôndria e o cloroplasto faz. É melhor nem fazer o vestibular. Tá? Agora, esse aqui é um resumão, isso aqui é só para sintonizar. Preocupe também com os detalhes se você vai fazer algum vestibular mais concorrido. Tá bom?